A pandemia ainda não está totalmente controlada, mas deixou lições e mudanças para todos. Como impactou o judiciário? Quais são as alterações no modo de fazer e levar justiça a quem mais precisa dela? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Emerson Chaves Mota, que é titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni, a 450 quilômetros de Belo Horizonte, a capital, e no Vale do Mucuri, região nordeste de Minas Gerais, uma das mais pobres de Minas Gerais. Doutor Emerson, obrigado por nos atender. É um prazer falar com o senhor aqui. Obrigado, Orion. É um prazer estar aqui participando do Pensamento Jurídico. Muito bem. O prazer é nosso, obrigado. E a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Emerson, então, vamos falar das lições. Quais são as lições que o período mais letal, mais forte da pandemia deixou para o judiciário? Pois é, Orion, assim, meu ponto de vista, né? A gente trabalhava presencialmente, eu estava ali com a minha equipe, né, todo dia, e de repente todo mundo foi para casa e a gente não estava preparado para isso, né? Na época eu estava no Vara Civil, então a gente já tinha PJE, mas quando você vai trabalhar em casa, você perde aquele contato direto com a equipe, né? Então isso acaba, é uma situação nova, né, que a gente precisou se adaptar, e no meu caso, eu tive que improvisar um escritório lá em casa com computador, eu tive que correr atrás de uma internet melhor, né, para poder trabalhar em casa o tempo inteiro. E eu acho que a pandemia ela trouxe para a gente assim lições importantes, né, porque ensinou a necessidade de adaptação, né, para períodos difíceis, né, e ao mesmo tempo o judiciário ele se instrumentalizou melhor, né, durante este período de cerca de 2 anos. Aqui na vara criminal, de repente a gente passou a ter o PJE, né, ou seja, você consegue trabalhar de forma menos dependente da presença das pessoas, e também fizemos audiências por videoconferência, né, muito importante a videoconferência, porque ela possibilitou que os processos eles continuassem tramitando, mesmo na impossibilidade das pessoas elas comparecerem ao fórum, ou o réu veio, a testemunha veio, mas a gente ficou à distância, né? O juiz, o promotor de justiça, os advogados, os defensores públicos, não houve aglomeração de pessoas, né? Então, enquanto o isolamento social ele foi um remédio amargo necessário, né, para conter o avanço da pandemia, enquanto não chegava a vacina, né, que possibilitou a gente voltar a interagir presencialmente em segurança, a videoconferência ela nos proporcionou a gente continuar fazendo as audiências, né, continuar fazendo com que os processos tramitassem, sem que houvesse uma necessidade melhor de aproximação, né? Entendi. Agora, além da questão do equipamento, da tecnologia, o senhor percebe, da experiência que o senhor tem, tinha antes e agora está tendo novamente, aí, o judiciário mudou, está mudando de que maneira? O judiciário está mudando e rápido, né? A gente tem aprendido a trabalhar com metas, com números, com relatórios, né? O trabalho do juiz hoje não é mais aquele trabalho artesanal que a gente fazia antigamente, né? A gente tem que realmente procurar montar uma boa equipe, treinar bem aquela equipe, né? E trabalhar focado em resultados também. O resultado não é só a qualidade do processo, a qualidade da sentença, da decisão. A gente tem que entregar também para a sociedade aquilo que ela espera, né? Que é celeridade, processos que sejam realmente efetivos, né? Então, e o CNJ, aqui em Minas, o Tribunal de Minas, a Corregedoria, são muito importantes em desenhar esse novo modelo para que a gente consiga realmente atender melhor a população, né? Que a nossa missão é essa, né? A gente tem que atender bem, entregar uma boa prestação jurisdicional, uma boa sentença e deixar quem tem direito, né, com esse direito realmente satisfeito. Uhum. Agora, do ponto de vista ainda do cidadão, né, quanto ao acesso ao judiciário, nós sabemos que o ficar em casa, o isolamento, trouxe aquela dificuldade natural. Agora, ficou mais próximo do cidadão, mais acessível após esse período da pandemia, mais forte? Durante a pandemia, apesar dos
por causa do isolamento, foram criadas novas ferramentas, né, de acesso à justiça, né? Antes a gente não fazia atendimento à distância, né? A parte telefonava, o advogado telefonava, havia até uma vedação da gente prestar essas informações por telefone. E durante a pandemia, não. O telefone, o e-mail, né, canais pela internet foram implementados. Então, com isso, garantiu-se a continuidade do atendimento às pessoas, né? E sem prejuízo da qualidade desse atendimento, né? Que eu acho que é o mais importante. Assim, a tecnologia, acho que ela veio para ficar e a gente deve aproveitar o melhor que ela pode oferecer, né? Para que o judiciário ele cumpra realmente o seu papel, né? Que o nosso papel é esse, é atender bem e, apesar do enorme volume de trabalho que a gente tem, né? Apesar das limitações de pessoal, quantidade de juízes, de magistrados, mas a gente vai se adaptando, né, a essa nova realidade. E as novas tecnologias, elas são fundamentais para isso. Uma ferramenta importante, doutor Emerson. Agora, o senhor é titular da segunda vara criminal, é também responsável pelo tribunal do júri. Como foi a experiência na pandemia? Houve represamento desses julgamentos? Olha, houve sim. Durante um período, os processos eles ficaram suspensos, né? Depois a gente voltou a fazer júris de réus presos, mas com adaptação do espaço do salão do júri para manter distância entre as pessoas, principalmente agora com a melhoria da situação sanitária, né? Que foi possível a gente voltar a fazer julgamentos presenciais de todos os processos, aqueles não urgentes. Então, o nosso júri aqui hoje ele está praticamente em dia. Semana que vem, eu farei os 2 últimos júris que a gente tinha aguardando, né, por um momento propício. Mas os processos urgentes de júri eles tramitaram normalmente, né? É uma boa notícia, né? Agora, o direito de defesa ficou comprometido nesse período, porque para muita gente, e até para o próprio acusado, passou aquela impressão, para alguns, de impunidade, para outros, restringiu o direito de defesa e adiou a manifestação da justiça. Como é que o senhor avalia esse contexto? Durante o período, muitos processos eles tiveram que ficar paralisados, né? Até que a gente pudesse se adaptar para poder fazer as audiências à distância. Eu vou falar aqui mais especificamente da questão criminal. Eu não vi nenhum prejuízo para a defesa, porque pela videoconferência os advogados puderam participar, a Defensoria Pública pôde participar e participou de forma efetiva. Assim, é diferente você fazer uma audiência presencial com a pessoa ali na sua frente, né, bem próxima, a testemunha, o réu, a vítima, e fazer por videoconferência. Não é a mesma coisa, mas também não há prejuízo para a apuração da prova, né? Porque a gente consegue ver a pessoa, consegue dialogar, consegue captar aquelas impressões, né, que a pessoa que está sendo ouvida ela passa, né, a expressão facial, eventual nervosismo, tranquilidade. Então, tudo isso é muito possível de fazer pela videoconferência. Então, Entendi. na minha opinião, não houve prejuízo para a defesa, nem para a acusação, né, e nem para a qualidade do trabalho em geral. Entendi. Parece que não é o caso da comarca do senhor e da atuação da vara do senhor aí, mas já está normalizando o tribunal de júri e aqui o tribunal decidiu fazer um mutirão criminal para poder, né, desafogar essa carga processual que ficou, então, travada nesse período, né? Os mutirões são importantes, né? Porque quando você tem processos acumulados, aí outros juízes, o Ministério Público, né, os advogados da Defensoria colaboram nesse sentido para realmente eliminar essa carga, essa quantidade de processos que ficou acumulada, né? Excepcionalmente, em razão da pandemia. Aqui a gente não precisou fazer, mas aqui na região, por exemplo, como os vizinhos fizeram mutirão, é um sucesso, né? Graças não apenas à dedicação de nós profissionais aqui do Judiciário, né, mas também outros profissionais, a Defensoria, o Ministério Público e os advogados. E o senhor falou sobre tecnologia, que ela veio para ficar, né? Qual que é essa avaliação? Quais são esses avanços tecnológicos que estão incorporados no dia a dia da magistratura e da vida judicante? A gente, depois que a pandemia ela arrefeceu, a gente começou a voltar assim a práticas mais antigas, né? Ou seja, a audiência presencial, o júri presencial. Então, a videoconferência hoje ela é excepcional. Mas existem assim algumas situações que são muito interessantes. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a criação da sala passiva, né, para o tipo de testemunhas.
Antigamente, você tinha que encaminhar uma carta precatória para uma comarca, para ouvir um testemunho ou para fazer o interrogatório, e essa precatória, o cumprimento dela ia depender da pauta do juiz, né? E agora não, agora a gente marca a audiência aqui, a testemunha ou a vítima ou o réu, ele é intimado lá na sua comarca de residência e ele participa por videoconferência, né? Ele vai ao fórum e na sala passiva, então ele é ouvido. Isso é fantástico, por quê? Porque a gente consegue concentrar a audiência em um ato só e produzir aquela prova que é necessária, né? Eu gosto muito de proferir sentença em audiência, então, quando é possível, eu sentencio em audiência, e a sala passiva ajuda demais. Esse é um exemplo de tecnologia que veio para ficar, né? E que foi implementada Importante é que durante a pandemia, importantíssimo. Importante é que supera aquelas dificuldades, por exemplo, da região do Sul, aqui os municípios são muito distantes uns dos outros, as comarcas são muito longínquas, né? Orion, aqui as comarcas são longínquas, né? E em determinados períodos não é incomum ficar sem juízo, né? Porque quando o magistrado ele ingressa, ele começa a atuar, geralmente a vontade de fazer carreira, né? É avançar na carreira. E as comarcas de primeira instância, elas ficam com o juiz durante um tempo e depois que o juiz ele vai para uma comarca do seu interesse, né? Aqui na região, especialmente, a gente fica alguns períodos com comarcas vagas e o juiz respondendo à distância, eu mesmo já respondi por várias comarcas, períodos de alguns meses até próximo de um ano. E então essas tecnologias elas ajudam muito a gente a trabalhar. Hoje o juiz ele não precisa sair da sua comarca, por exemplo, para fazer uma audiência ou para despachar um processo urgente, né? A gente não usa mais fax, né? Você não tem mais fax. Agora está tudo ali no PJE, civil, criminal, ou do juizado especial, ou no CEU, que é o sistema da execução penal. Então a gente consegue atender melhor em circunstâncias excepcionais, sabe? Então, a distância não dificulta mais a distribuição de justiça, está sendo superada também, né? Doutor Emerson, a vara criminal do senhor aí também tem competência para julgar os processos da Lei Maria da Penha. O isolamento social piorou essa situação, tornou as vítimas mais frágeis. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas no próximo bloco vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br ou pelo canal da Mages no YouTube. Hoje estamos discutindo sobre as mudanças que vieram para ficar e que pouco a pouco vão sendo consolidadas aí no judiciário após esse período mais letal da pandemia. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Emerson Chaves Mota, que é titular da segunda vara criminal da comarca de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, região nordeste de Minas Gerais. Doutor Emerson, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito de uma das competências da vara que o senhor aí é titular, a respeito da Lei Maria da Penha. Com o ficar em casa, com o isolamento social, a situação se agravou, já que sabemos que a violência doméstica acontece muito dentro de casa? Sim, com certeza, né? O que aconteceu que a gente fazendo aqui uma retrospectiva, né, ao começo da pandemia, as pessoas passaram a ficar dentro de casa, né? Porque o isolamento social ele foi necessário para conter o avanço da pandemia, né? Como eu já disse, né, um remédio amargo, né, que a gente precisou utilizar até a vacina chegar e ser aplicada em quantidade de pessoas suficiente para poder diminuir esse risco, né? Até o ponto que a gente chegou hoje de praticamente já poder voltar à vida normal. Mas com as pessoas dentro de casa, as mulheres, os homens, ainda veio uma situação econômica piorada, né? Muitas pessoas perderam renda, perderam capacidade de se sustentar, e isso naturalmente cria um estresse nervoso, e outro também o aumento do consumo de álcool, né? O álcool ele não é causa da violência doméstica, mas o álcool ele é um fator que destrava, né? Ele desbloqueia determinadas travas morais e facilita que aquela pessoa que já tem essa violência em potencial, ela passe ao ato violento. Então, houve um aumento no número de casos, né? Isso é intuitivo, e
com a agravante que as mulheres elas não tinham ali imediatamente o acesso aos serviços, né, que muitos serviços da rede de proteção, muitos foram suspensos justamente por causa do isolamento social. A dificuldade para essa mulher aumentou, mas ainda porque, além dela estar permanentemente em contato com o agressor, né, em uma situação que favorecia a prática dessa violência, ela estava ali sob controle dele. Então, para ela sair dentro de casa, às vezes até mesmo para ela fazer um telefonema, mandar uma mensagem pelo celular, passar um e-mail, né, seria difícil para ela pedir socorro. Então, a gente teve uma resposta rápida, né, relativamente rápida, tanto do Congresso Nacional, né, quanto de outras entidades aqui do Brasil, né? Por exemplo, a AMB e o CNJ lançaram a campanha Sinal Vermelho, né, em conjunto com a Associação de Farmácias. A mulher ela estava isolada dentro de casa, para ela sair até um quartel da polícia para pedir ajuda seria difícil, porque ele estava também sob a vigilância ali do seu agressor, mas e a farmácia todo mundo precisa, né? Então, o X vermelho na mão, a partir dessa campanha, a mulher ela pode ir à farmácia pedir esse socorro silenciosamente, mesmo com o homem ali perto, ela podia pedir o socorro com o X vermelho e ser acolhida, né? A polícia ser chamada. Então, com isso, essas mulheres elas passaram a ter uma forma a mais de acesso à rede de proteção. E essa campanha Sinal Vermelho, né, que foi lançada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, ela é tão importante que ela se tornou lei, né? Hoje é uma lei federal. E ela também já havia sido lançada em vários estados por meio de lei estadual, né? Então, é um resultado positivo daquilo que se pensou durante a pandemia para a proteção dessas mulheres. Sem Um dos dúvida. O vários, né? foco na avaliação do senhor, então, o foco está correto no sentido de mobilizar as mulheres contra a prática criminosa. O que é importante é estimular as denúncias. Sim, com certeza. A gente está falando aqui de pandemia, né? Então, assim, falar mais um pouco sobre a questão da pandemia. Durante a pandemia, aqui no Judiciário, a gente precisou de suspender os processos, né, durante um determinado período. Mas a dimensão desse problema da violência doméstica levou o Congresso Nacional a editar uma lei, né, a Lei 14.022, que ela determinou que pelo menos parte desses processos, né, processos mais graves, eles continuassem em andamento quando houvesse violência familiar contra a mulher, idosos, crianças ou adolescentes. Então, isso para nós isso foi muito importante. Por quê? Porque permitiu que, durante a pandemia, a partir dessa lei, eu voltei a fazer audiências praticamente no ritmo de antes, né? Evidentemente, à distância, né? Por videoconferência. Mas a gente conseguiu atender essas mulheres. Outra coisa muito positiva dessa lei 14.022 foi a prorrogação. Existem juízes, né, que colocam prazos nas medidas protetivas de urgência. Eu não coloco. Eu acho que, enquanto a gente não tem como mensurar previamente qual que é o período em que o homem ele é perigoso para aquela mulher, em um determinado caso, mas existem juízes que colocam esse prazo. E a Lei 14.022 ela determinou que todos esses casos eles ficassem suspensos durante a pandemia, ou seja, durante a pandemia, as medidas protetivas de urgência para essa mulher em situação de violência doméstica familiar, elas tiveram vigência por prazo determinado. E surgiram outras novidades muito bem-vindas na lei, né, para a proteção dessas mulheres. Agora, essa legislação é muito avançada, doutor Emerson, e assim, de maior mobilização do judiciário. Mas, ainda assim, tem aumentado muitos casos de violência doméstica. O senhor falou que o álcool não é um problema, tem a questão, às vezes, econômica, mas de onde vem tanto ódio? Por que isso aumentou tanto nesse período? De que o machismo tem tanto medo? O problema da violência doméstica, ele não é brasileiro, é um problema mundial, né? Ele está enraizado na nossa cultura patriarcal, que é uma cultura milenar, ela tem cerca de 5.000 anos, então são 5.000 anos em que o homem ele controla a sociedade, ele controla as mulheres, né? Somente a partir do século XX, né, com o movimento feminista, que as mulheres elas começaram a exigir o tratamento igualitário, que aliás já é previsto desde antes, né, em cartas de direitos humanos, como a Declaração de 1948 da ONU. Então, não existe diferença substancial, ou seja, diferença de qualidade entre homens e mulheres.
todos nós somos iguais, né? Naturalmente iguais. Então, temos que ter os mesmos direitos. Se a gente puxar para uma perspectiva cristã, né? Todos somos a imagem e semelhança do Criador, né? De Deus. Então, todos temos que gozar do mesmo respeito que Deus recebe de nós. Então, se eu tenho que respeitar Deus, eu tenho que respeitar a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que respeitar o meu próximo, mesmo que a pessoa seja distante. Hoje em dia, a gente não tem mais... A proximidade, ela praticamente ela ruiu, né? O meu próximo pode estar lá na China, graças às tecnologias, né? De comunicação, redes sociais, né? Tudo impulsionado pela internet. Então, se todos somos a imagem e semelhança do Criador, todos merecemos o mesmo respeito, independentemente de homem, mulher. E quando a gente fala aqui em homem e mulher, eu estou falando pela questão do gênero, né? Não é apenas em função da biologia, né? Mas em função de como a pessoa ela escolhe para se apresentar socialmente. Nasceu fisiologicamente mulher, mas quer se apresentar como homem, a gente tem que respeitar, né? Isso se insere dentro da esfera de liberdade da pessoa. E o contrário Entendi. também. Então, mas existe essa cultura, né, patriarcal que precisa ser vencida, que precisa ser rompida. A gente chama de machismo, né? O homem se acha superior, ele se acha melhor que a mulher e por isso ele tem o direito de controlar aquela mulher, de disciplinar aquela mulher por meio da violência, né, por meio de agressões verbais, psicológicas, Sim. físicas. É uma cultura que precisa terminar. E o Brasil, né, o Estado brasileiro, ele está muito empenhado nisso. A Lei Maria da Penha é uma lei fantástica, né? E é uma das leis que mais tem sofrido alterações nos últimos anos, muitas alterações recentes, justamente para fazer com que ela seja mais efetiva, né? E que a gente consiga fazer essa transformação social que é Mais necessária, né? Para as aperfeiçoamento. mulheres. Uhum. Mais aperfeiçoamento, né? Doutor Emerson, agora, a campanha Sinal Vermelho, por exemplo, a gente falou aqui, ela estimula essas denúncias e permite que a mulher consiga furar esse bloqueio e levar essa denúncia lá. Agora, do ponto de vista dos potenciais agressores, como que uma campanha poderia levar a esse objetivo de evitar a nova ou eventual agressão, além do rigor da lei? Para isso a própria Lei Maria da Penha ela já prevê instrumentos, né, como os grupos de agressores para homens, né, que são meios para a gente reunir homens e a frequência obrigatória, ela não é facultativa desde que o juiz determine essa frequência como medida protetiva de urgência, mas esses grupos eles são muito efetivos, mas a Lei Maria da Penha e outras leis também elas têm outros mecanismos. Por exemplo, na escola é obrigatório você ter conteúdos transversais, ou seja, dentre as várias matérias do currículo, né, você abordar temas como gênero, direitos humanos, a questão da violência, né? Então, a educação, eu acredito muito na educação. Eu acho que é com a educação, com campanhas também publicitárias de esclarecimento da população, que a gente vai conseguir dar grande espaço para mudar essa cultura, né? Formar novas gerações mais conscientes da necessidade de respeitar o outro, né? Com isso a gente vai conseguir vencer esse Perfeito. fantasma Ok. terrível da violência doméstica. Ok. Doutor Emerson, a vida dos juízes e juízas, sabemos, é itinerante, né? O que até ajuda muito na formação dos magistrados. Agora, a Associação dos Magistrados Mineiros está intensificando a sua ação itinerante e a primeira comarca a receber essa atuação na atual gestão é de Teoflotone. O que isso representa para a classe e para a sua integração? Para nós é importantíssimo, né? A gente receber aqui a mais, vamos receber o presidente Luiz Carlos, estão de braços abertos, os demais juízes que vierem. Nós que somos aqui da sede aqui da regional, a gente vai receber também com muita alegria os demais juízes aqui da região para esse momento de integração, de encontro, né? Antes da pandemia a gente tinha uma relação mais presencial e de repente por causa do isolamento, né, a gente ficou distante dos colegas. Então é um momento importantíssimo para a gente retomar essa proximidade, né? O juiz, né, como você disse, às vezes a gente é muito sozinho, né? Você tem que guardar uma certa equidistância da sociedade e então a gente se hermanar com outros colegas nossa, fundamental, né? Para até Perfeito. mesmo para a questão de saúde mental.
Muito bom. Doutor Hermes, como a gente faz com os nossos entrevistados aqui, entrevistadas, a gente sempre pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor vai indicar, por favor? Eu vou puxar a sardinha. Aliás, sardinha não, porque Minas não tem mar, né? É puxar o pão de queijo aqui para Minas. A minha sugestão de leitura é o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, que é um best-seller, né? Ele foi transformado em filme. Chico Xavier, ele foi um grande mineiro, né? Foi eleito mineiro do século XX, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em votação popular. E é um livro importante, assim, porque não como obra religiosa apenas, não como obra literária, mas eu vejo nele um conteúdo que ele desperta, ele pode despertar nós que somos da área jurídica para determinadas ideias, determinados valores. Porque hoje a gente trabalha muito, a nossa base é a dignidade da pessoa humana, né? E essa dignidade ela foi construída a partir do cristianismo, com aquela ideia que Jesus aqui de pessoa, né? Nós como seres a imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, somos seres espirituais como Deus é um ser espiritual, né? E sobrevivemos à morte do corpo, né? Então a gente vai encontrar essas ideias de uma forma muito viva lá, por exemplo, no pensamento de São Tomás de Aquino. Mas a partir da modernidade, a partir especialmente do pensamento de René Descartes, né? O racionalismo, o foco ele se desviou do espírito para o pensamento, ou seja, passou-se a dar mais importância a um atributo da pessoa do que a essência dessa pessoa, a sua essência espiritual. Então, isso tem um viés perigoso. Por quê? Porque o pensamento ele pode ter sua origem na alma, né, enquanto ser espiritual, mas também na alma como o produto de uma determinada organização do cérebro, né, que só existe enquanto existe vida orgânica. O Nosso Lar, ele nos mostra uma outra perspectiva, né, a perspectiva de um homem comum, uma pessoa comum como nós, né, que levou uma vida dentro dos padrões aqui do nosso mundo, né, profissão, família, a religião, e de repente ele chega no mundo espiritual e ele se depara com uma realidade viva e uma realidade que tem valores, alguns deles profundamente diferentes dos valores que nós temos aqui no nosso mundo, né? Mas assim, mostrar essa vida espiritual, eu acho que é muito importante porque de certa forma restaura essa visão inicial de pessoa, né, como titular de dignidade e titular de direitos, e com isso eu acho que a gente pode assim, aprimorar nossa visão sobre direitos, especialmente os direitos humanos e os direitos à personalidade, né, que são necessários para a nossa prática jurídica. Uma boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Emerson Chaves Mota, titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. E falamos aí sobre as mudanças que vieram para ficar e que pouco a pouco vão se consolidando no judiciário após o período aí mais letal da pandemia. Doutor Emerson, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui. Obrigado. Foi um prazer para mim também. E estou à disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amarges, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.